Entre o livro e a encrenca. Capítulo 9. Mary Jane chega à sala de aula. O professor está à espera, agoniado e com medo de falar o que sente e ela ficar magoada. Quando Mary entra na sala, a tensão começa. O professor olha para ela de cima para baixo e começa a corar. Mary Jane chegou como sempre linda e arrumada, seus cabelos loiros ondulados balançando para um lado e outro. Ela, ao sentar na sua cadeira, o professor Duarte respira fundo e se aproxima da mesa de Mary Jane. Mary Jane, será que podemos conversar por 1 minuto? Diz o professor Duarte nervoso, mas tenta se acalmar. Mary Jane olha para ele com um olhar calmo e paciente. Sim, professor, pode falar. O que seria o assunto? Mary Jane olha para ele. Duarte puxa uma cadeira e senta de frente a ela e começa a falar. E Mary Jane, olha, não quero forçar muito mais. Olha, eu me preocupo muito com você. Você é jovem para estar em uma vida de prostituta e isso pode causar alguns problemas e sua reputação pode cair um pouco, ou até homens se aproveitar e fazer alguma coisa com você. Eu quero o seu bem, mas por favor saia dessa vida que não é boa para você. Ela olha para o professor Duarte, um pouco desconfortável e séria, levanta e bate as mãos na mesa que faz ele se assustar. Professor, com todo respeito, o que exatamente o senhor tem a ver com a minha vida? Virou meu pai? Avó? Tio que nunca vi? Pra já tá mandando na minha vida? Mary Jane diz irritada, olha para ele. O professor Duarte se levanta e olha para Mary Jane com o coração acelerado e corando. O que o senhor tem a ver com a minha vida? Hein? Estou esperando a sua resposta? Diz Mary Jane novamente querendo uma resposta. Ele congelou, ninguém fala uma palavra, tudo em silêncio. No pátio Lisa está observando bem, como ele olha para Harry, a obsessão que ele tem por um garoto. Lisa vai conversar com Ben, ela se senta e começa a falar. Qual é a tua com o meu amigo? Eu ainda não entendi o que você quer, diz Lisa tentando entender. Minha cara Lisa, minhas intenções são irrepreensíveis, ao menos sob o meu ponto de vista. Sim, eu gosto do Harry e pretendo conquistá-lo. E se para isso for necessário reduzir alguém à mais fina poeira social, considere apenas um efeito colateral. Diz Ben na mais plena e tranquila e adorável tom de ironia e sarcástico. Bem, tenho que admitir, diz Lisa batendo palmas, como você é sujo, seu imundo. Diz Lisa com a cara mais raivosa o possível. Meu bem, confesso que já estou à beira da exaustão com esse desfile de sarcasmos e impropérios, algo que, convenhamos, não condiz com uma dama do seu porte e da sua notória popularidade. Faço questão de deixar claro, e repetir se necessário, que não existe entre nós qualquer grau de intimidade que autorize tais excessos. Sugiro, portanto, que refreie a língua e se expresse em português claro, como manda a boa educação. Afinal, o que exatamente veio fazer aqui? Distribuir ofensas, ou esfregar no meu rosto a ideia de que eu não estaria à altura do seu tão querido e adorável amigo? Diz Ben com um sorriso que tirava todos do sério. Bom, Ben, se você quer que eu fale o português claro, eu falarei, só que não aqui. Diz Lisa alegre mas com uma pitada de raiva. Pois bem, querida Lisa, em qual recanto discreto, longe dos olhares inconvenientes, você pretende proferir as suas tão doces e supostamente meigas palavras de elevada educação? Diz Ben com um sorriso no rosto. Se puder me acompanhar, ficarei grata. Diz Lisa com o mesmo sorriso que Ben. E claro que sim, querida Lisa. Diz Ben com o mesmo sorriso que Lisa estava. Eles saem e vão para o banheiro unissex da escola, eles chegam e ficam um na frente do outro. Ben pergunta para Lisa. E agora, querida Lisa, o que pretende fazer? Onde repousam, afinal, aquelas suas tão propaladas palavras de boa educação? Pergunta Ben com um sorriso no rosto. Queres palavras de boa educação? Pergunta Lisa. Sim, quero, afirma Ben. Pois muito que bem, aqui estão as suas palavras de boa educação. Diz Lisa com um sorriso no rosto. Lisa fica parada na frente dele se preparando para o que vai vir quando de repente, PUF, Lisa dá um tapa na cara de Ben e diz. Gostou de suas palavras de boa educação? Agora toma vergonha nessa tua cara lavada e deixa de atormentar os meus amigos, você tá entendendo? Diz Lisa com raiva. Ben mostra as garras, pega no braço de Lisa apertando mais, muito mais do que apertou no braço da Mary Jane. Ele diz, isso não vai ficar assim, espere que esse tapa vai ter volta e você verá a reviravolta gloriosa que eu vou fazer. Diz Ben com uma raiva do tamanho do mundo, tomando todo o seu coração. E só se eu estiver morta. Proclama Lisa, logo em seguida vai embora para se encontrar com seus amigos. Ben pensando alto diz, então, eu lhe matarei se precisar, para assim eu ficar com o Harry em paz. Diz Ben em um momento de fúria. Ben vai embora para a cantina terminar de comer o que estava comendo.
Na sala de aula, o professor tenta medir esforços para tentar falar com Mary, mas todas as possibilidades levam para o mesmo lugar, então ele fala sem olhar para trás. Tenta ficar calmo e segue adiante. Mary, com todo o meu coração, eu tenho que te confessar algo, diz o professor. Mary Jane balança bem de leve a cabeça como alguém que não espera o que vai sair daquela boca. O professor Duarte quebra o silêncio e fala: Mary Jane, eu gosto muito de você de coração, de corpo e de alma, eu estou completamente apaixonado por você. Quando eu lhe vejo, meu coração começa a disparar de emoção. Eu sinto muita vontade de namorar com você, mas não sei se me quer de verdade. Por isso eu queria que você saísse do ramo da prostituição. Eu queria você para mim, só para mim. Mary Jane se espanta e congela, não sabe o que dizer. Uma ação e tudo muda. Ela escolhe lhe dar um tapa, TUP. Depois do tapa ela escolhe sair correndo. Desce as escadas, corre pelos corredores desesperada, mas é claro, sem perder a postura e a elegância. Por outro lado, o senhor Duarte está ferido por dentro. Por ter se confessado e por ter levado o tapa, tudo fica em silêncio para ele. Ele entra numa crise existencial. Nada mais importa para ele: trabalho, família, saúde, amigos, dinheiro, fama, profissão, nem ao menos carreira. Tudo acaba como se fosse um vendaval sem fim. Ele só quer sair dali e ir embora. Ele pega suas coisas, pega a chave do carro, vai até o estacionamento, entra no carro, liga o carro e vai embora. Na outra sala de aula está Lisa, Harry e Julius. Mary Jane chega desesperada, quase chorando. Ela abraça Lisa. Lisa é o seu porto seguro, seu alicerce. Ela fica tranquila quando está com a Lisa e seu outro amigos. Ela se acalma, se senta e conversa com eles sobre tudo o que rolou na sala. Agora que eu me acalmei, posso falar com vocês. Aconteceu o seguinte: Harry me chamou para ir para a sala de aula, pois o professor queria falar comigo sobre os sentimentos dele por mim. Eu na hora não sabia como reagir a essa situação, aí eu acabei dando um tapa na cara dele, diz Mary Jane. A reação de todos. E oh meu Deus! Sério? Continua falando Mary Jane o que aconteceu. Aí saí correndo da sala, e não soube o que realmente aconteceu na sala, diz Mary Jane um pouco nervosa. Mary, eu acho que eu tenho um pouco de culpa nessa história, diz Harry nervoso. Mary confusa olha para o Harry. Como assim, Harry? Me explica, diz Mary Jane com dúvida e confusa no que Harry disse. Então Mary, o professor tinha me dito que gostava muito de você, aí eu falei que ele contasse tudo para você, mas eu não sabia que você iria dar um tapa na cara do homem e sair correndo, diz Harry nervoso e assustado. Mary Jane fica surpresa e chocada. Porque antes de me chamar, você não falou que era isso, porque pelo menos eu não bateria nele, só falaria que nós não somos compatíveis, diz Mary Jane com um pouco de raiva. Eu não poderia saber que você iria bater no homem, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, pelo amor de Deus, mas que inferno esse agora, diz Harry exaltado. Mary Jane levanta com um pouco de raiva. Ah, e como vou saber que era isso? Não tenho culpa de não saber das coisas, diz Mary Jane com raiva. Agora pronto, desgraçou de vez a história. Mary Jane, entenda, eu não sabia que você iria fazer a desgraça de bater no professor, você ficou maluca, pelo amor de Deus, diz Harry revoltado. Mary Jane bufa e bate o pé de raiva. E eu não sabia que você sabia que ele gostava de mim, diz Mary Jane com mais raiva. Harry fala um pouco alto, por causa de que está nervoso com a situação. Você é lerda ou se faz, não me culpe por drogas de sentimentos, diz Harry com raiva. Mary Jane bufou e olhou para Harry. Quer saber, eu vou me virar sozinha. Mary Jane sai dali com raiva. Harry senta e respira fundo para se acalmar. Mary Jane vai embora. Lisa tenta resolver a situação indo atrás dela. Julius tenta acalmar Harry, mas desesperado, Harry sai correndo em direção ao banheiro. No banheiro masculino, Harry chega chorando e assustado com o que aconteceu. Quem está lá também é Ben, com seu charme e suas roupas de marcas caras. Ben vê o nervosismo de Harry e vai lá conversar com ele. Ele chega perto dele e fala com Harry. O que foi, Harry? Aconteceu algo para você parecer tão deveras abatido? Diz Ben tentando acalmar Harry. Nada, Ben, só um problema entre amigos, diz Harry chorando. E diga-me, quem foi o responsável por tamanha melancolia? Teria sido Julius, a Mary Jane, ou quem sabe, a Lisa, diz Ben. Nenhum deles fez nada comigo, foi eu, o idiota de novo, tentando agradar, faço merda, diz Harry chorando e melancólico. Não fale assim de si mesmo. Conte-me a história desde o início para que eu possa compreender melhor. Não carregue culpas que pertencem aos outros, isso corrói, ainda que em silêncio,
Mas diga-me, talvez eu consiga ajudá-lo, quem sabe até fazê-lo sentir-se melhor. Vamos, conte-me, o que foi que houve? Diz Ben tentando ajudar. Foi o seguinte, eu tentei ajudar o professor Duarte dando um conselho para ele, dizendo-lhe para se confessar para Mary Jane de quem ele gosta. Diz Harry. Espere um momento, Harry, um professor consideravelmente mais velho nutrindo sentimentos por uma aluna bem mais jovem. Isso não lhe soa, no mínimo, impróprio? Pergunta Ben debochadamente entendendo a história. Para o amor Ben, não há idade e outra Mary Jane, mesmo não parecendo, tem 19 anos, a mãe dela colocou ela tarde dentro de uma escola. Por isso ela terminará a escola com 19 anos. Diz Harry explicando tudo para Ben. Prolongasse. Diz Ben. Então o professor mandou chamar a Mary Jane, conversou com ela e jogou para fora tudo o que sentia e, assustada com tudo, deu um tapa na cara do professor. Diz Harry. O que? Deixe-me ver se compreendi corretamente. Ela ousou agredir o professor Duarte. Que atitude mais desmedida, para não dizer descarada. Diz Ben com um olhar de raiva. Não lhe culpo, mas também, eu não sei o que fazer. Diz Harry tentando ficar calmo. O silêncio se instala como um peso viscoso no ar. Ben solta um riso breve, quase inaudível, e começa a falar com uma tranquilidade inquietante, como quem já venceu a discussão antes mesmo de iniciá-la. Harry, você já percebeu como certas amizades têm um cheiro específico? Não é exatamente traição, é algo mais insidioso. Um odor de conveniência. De gente que fica enquanto é confortável e evapora quando a situação fica inconveniente. Ele inclina a cabeça, analisando Harry como quem examina uma peça fora do lugar. Você vive se desculpando por existir. Isso não é humildade, é desgaste emocional crônico. Um tipo de autoaniquilação elegante que as pessoas adoram assistir, mas jamais interromper. Ben dá um passo lento, calculado. O curioso é que quando você erra tentando ajudar, vira o vilão. Mas quando outros erram por egoísmo, chamam de personalidade forte. Já notou essa discrepância? Ou ainda está ocupado demais tentando agradar? Ele solta um suspiro curto, quase entediado. A amizade de verdade não provoca esse tipo de embolamento mental. Não deixa você se sentindo desalinhado, desencaixado, como se estivesse sempre devendo algo que ninguém explica exatamente o que é. Ben cruza os braços. Algumas pessoas se alimentam desse caos. Precisam que você esteja confuso para se sentirem superiores. É uma relação parasitária, ainda que bem vestida, cheia de boas intenções performáticas. Ele faz uma pausa e então, deixa o nome cair com naturalidade excessiva. E Julius? O nome ecoa. Julius tem essa mania de parecer o centro moral de tudo. Já reparou? Sempre opinando, sempre corrigindo, sempre sabendo o que é melhor para você. Isso não é cuidado, Harry. É controle com embalagem afetiva. Ben esboça um sorriso polido, quase cruel. Pessoas assim não suportam quando você age fora do script que elas escreveram. Quando você pensa sozinho, quando toma decisões sem pedir validação, elas chamam isso de erro, de irresponsabilidade, de imaturidade. Ele se aproxima mais, a voz agora um sussurro calculado. E aí começa o processo mais perigoso. Você passa a desconfiar de si mesmo. Questiona sua intenção, sua ética, sua sanidade emocional. Enquanto o outro permanece intacto, confortável, impecável. Ben toca de leve o espelho do banheiro, como se falasse para o próprio reflexo. Eu não diria que ele é seu inimigo. Seria simplório demais. Inimigos atacam de frente. Pessoas como Julius corroem aos poucos. Com frases doces, com olhares de reprovação silenciosa, com aquela sensação constante de que você nunca é suficiente. Ele volta o olhar para Harry. Talvez você precise de um hiato social seletivo. Uma retirada estratégica. Não explique, não confronte, não dramatize. Apenas, observe quem sente sua falta de verdade e quem apenas sente falta do controle. Ben sorri, agora com doçura artificial. Ficar só não é fracasso. É refinamento emocional. É aprender a filtrar quem merece acesso à sua fragilidade. Ele se afasta, ajeitando a roupa com elegância. Pense nisso, Harry. Às vezes, a melhor forma de se salvar é se afastar silenciosamente de quem jura estar te protegendo. Depois de dar esse show de falsidade e manipulação mental em Harry, Julius chega. Acha Harry conversando com Ben e nervoso chama Harry como quem chama o próprio filho quando fez besteira ou tá com raiva. Harry lembra de tudo que Ben falou. Aquilo tudo fica ecoando dentro da cabeça dele. Será que o que ele disse é certo? Será que é isso mesmo? Antes de obter respostas concretas com a mente, Julius entra e pega no braço de Harry à força. Harry não quer ir com Julius. Um caos silencioso começa a invadir o local.
quando Ben entra no meio da briga e começa a falar. Você não está percebendo? Ele não quer ir com você. Ou é incapaz de notar que, depois de tudo, ele ficou profundamente abalado? Pretende perturbá-lo ainda mais? Vai escolher agir como um insensato, ou pela primeira vez, como alguém sensato? Diz Ben olhando fixamente no olho de Julius. Julius não escuta ele e vai embora com Harry. Ele diz para Harry que não era para conversar com Ben e que ele vai te manipular e pode até perder ele. Harry escuta Julius, mas não consegue não deixar de pensar nos ensinamentos de Ben. Eles vão embora e o sinal toca. No carro do professor Duarte, ele está dirigindo e tendo um flashback de tudo o que lhe aconteceu dentro da sala com Mary Jane. Pela primeira vez o professor ele não queria saber dos seus ensinamentos que dava de vida para os alunos, ele só queria saber de chegar em casa e chorar muito no travesseiro. Quando ele se dispersa e vai para a contramão da avenida, ele não percebe porque estava pensando na Mary Jane quando de repente, um carro em alta velocidade vem com passageiros bêbados de uma rave. O carro buzina para o professor, mas já era tarde demais, o acidente acontece, o carro bate na parte traseira do carro do professor. O carro dos passageiros bêbados para dando drift e trava com o airbag ativado, mas o do professor ele se descontrola, o professor tenta controlar mas não dá mais. O carro sai capotando 5 quando para com o professor cheio de sangue desmaiado no chão, os passageiros bêbados estão desmaiados com sangue na testa, por causa da pancada do airbag, mas o do professor foi mais sério, sai sangue pela testa, boca e outras partes do corpo, com o corpo todo ralado por causa do acidente. Na avenida o pessoal chama a ambulância. Na escola, Mary Jane tem um remorso e liga pro professor para lhe pedir desculpas. Chama, mas ninguém atende, ela fica preocupada e liga pela última vez. Atendem a ligação, era um homem, o enfermeiro da ambulância, ele atendeu o telefone, ela diz. Alô, quem é? Eu queria falar com o professor Duarte. Diz ela preocupada. Oi, você é o que dele? Pergunta o enfermeiro. Sou aluna, por quê? Pergunta Mary Jane. Bom, o seu professor estava indo com o carro em alta velocidade e acabou indo na contramão e bateu o carro com alguns jovens que estavam bêbados da rave. Diz o homem na mais pura tranquilidade. Mary Jane congela. Ela deixa cair o celular no chão de nervosismo, preocupação e tristeza. Ela começa a chorar e se agacha no chão. Fica murmurando o porquê que Deus fez aquilo com ela e com o professor Duarte. O clima fica tenso. Mary Jane não pensava que aquilo iria ter tamanha gravidade. Ela se agacha no chão, bota a cara no chão e começa a chorar, um choro de tristeza misturado com nervosismo, porque Mary Jane sabia que ela tinha também um sentimento forte pelo professor e não demonstrou porque estava esperando o momento certo, e ela sabia que se ela não falasse para ele, seria tarde demais para ela também demonstrar os sentimentos dela.